E o Gerson sentiu ontem, à noite no Maracanã. Gerson, fala rapidinho. Hoje o Gerson andou em campo. O que mais me incomodou no Cruzeiro hoje foi respeitar demais o Flamengo e não chamando de síndico, como eu chamei o Gerson. O Gerson foi vaiado no Maracanã. E deu um rolo, a torcida xingando ele. E foi um vexame pro Gerson, viu? Olha o que o Jorge Igor falou. O pai do Gerson, no intervalo do jogo, tem que sair da tribuna porque estava sendo hostilizado. E vocês vão ver aí, cara, a reação dos cruzeirenses deu vergonha. Cara, é um pouco difícil de falar. Talvez o torcedor ele é muito mais emoção do que razão. O Gerson tem uma história gigantesca dentro do clube. E talvez por um momento que a gente vive na nossa carreira que pode acontecer uma saída. Eu mesmo no início do ano acabei saindo, retornando para minha casa. E talvez o torcedor do Flamengo ele tem isso, né? Muitas das vezes quando os jogadores saem daqui e tá em outro clube, acaba que vira um pouco de alvo. Fico um pouco triste por isso, porque o Gerson tem uma história grandiosa no clube, que ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar isso. Mas eu acho que ele sabe, jogador experiente, multicampeão, sabe lidar com esses momentos e vambora, vamos pra cima. E o Gerson sentiu ontem, à noite no Maracanã. Sentiu, o ambiente estava muito hostil. Já começou com a história do oficial de justiça que foi até o hotel da concentração do Cruzeiro na Zona Sul do Rio para entregar a intimação, porque o Flamengo está cobrando na justiça 42 milhões. Pô, meu amigo, não é uma ação judicial barata não, é pesado, viu? 42 milhões. Então o cara já tá ali concentrado, se preparando para o jogo. Ó, oficial de justiça, já vem uma bucha pro cara. Aí o cara tem que manter ali o foco, a força mental e tudo. Aí o pai do Gerson, no intervalo do jogo, tem que sair da tribuna porque estava sendo hostilizado. Os caras xingando, ameaçando, jogando copo. Negócio pesado, pesado. E dentro de campo ele pegava na bola, o torcedor vaiava. Recebeu uma marcação, me pareceu, um pouco mais dura dos jogadores do Flamengo. Um pouquinho mais pesada dos jogadores do Flamengo, né, não aliviando, o torcedor vibrando, e aí o jogador sente, pô, o torcedor, então vou pra cima. Os caras foram pra cima do Gerson, o Paquetá chegou a irritar o Gerson em algum momento, me pareceu até que no final do jogo o Gerson tá ali meio na bronca com o Paquetá, com algumas chegadas dadas ali pelo Paquetá, já se encontraram até em seleção brasileira, enfim. Mas ontem, e aí o Gerson é substituído e ele termina o jogo com aquela cara, a famosa cara de bunda no banco do Maracanã. Então, por mais força mental, experiência, bagagem que o cara tenha, você voltar pro estádio onde você jogou por outro clube, com a torcida do teu ex-clube te vaiando o tempo todo, com os jogadores indo pra cima de você ali com mais força o tempo todo. É difícil jogar assim. Foi muito difícil o jogo ontem pro Gerson. Realmente, eu acho que o Gerson sentiu. Tô chamando de gesto de frouxo, tô chamando de gesto de cagão, tô falando nada disso. Tô falando que o ambiente estava hostil e o Gerson sentiu essa hostilidade no ambiente. E eu acho que isso, né, por mais que ele tenha tentado, tenha se movimentado, eu nem acho que tenha tido tanto impacto na performance técnica do Gerson. Mas o jogo não é só isso, né? O jogo tem muito a questão emocional. E acho que nesse aspecto ficou difícil pro Gerson jogar. Como é difícil, sei lá, pra 90% dos jogadores jogarem nesse astral, nesse ambiente que o Gerson encontrou ontem no Maracanã. Pô, de verdade, desculpa pela ser tão direto, mas acho que não consigo pensar nisso agora, né? Acho que meu foco estava no jogo de hoje. Já falei que eu não consigo colocar o meu foco naquilo que eu não controlo. Eu controlo aquilo que eu posso fazer e acho que hoje poderia ter feito um pouquinho mais, ajudado o time de uma maneira diferente. Infelizmente não conseguimos a classificação. É óbvio que eu sempre falei, sempre vou falar, se for convocado, se for chamado, vou ficar muito feliz, mas eu não consigo colocar meu foco nisso. Primeiramente eu preciso performar no meu clube, ajudar meu clube a chegar a grandes conquistas, a grandes momentos, e meu foco está só nisso. Gerson, fala aqui rapidinho, Gerson, fala rapidinho. Vai da torcida já. Matheus, fala aqui pra gente. Gerson, mercenário, pega seu pai e vai pra casa do caralho. Gerson, mercenário, pega seu pai e vai pra casa do caralho.
E não sai do vídeo não. Olha o que o Everton Guimarães trouxe no vexame cruzeirense. Presta atenção aqui, o que mais me incomodou no Cruzeiro hoje foi respeitar demais o Flamengo. E não vem com esse papo, não daria pra fazer mais, que daria sim. Em decisão, não há como você negociar postura em campo. A postura do Cruzeiro no primeiro tempo foi um negócio medonho. Cruzeiro não achou o Flamengo em campo, respeitou demais, chamou demais o Flamengo, marcou de menos. O Cruzeiro precisava de mais Romeiros em campo, desde o primeiro tempo, e não teve. O primeiro tempo do Cruzeiro não existiu. Assistiu o Flamengo jogar. E você quer que eu cobre de quem? Eu vou cobrar de quem tem para entregar. Eu vou cobrar dos caras que a gente fica aqui a semana inteira falando que jogam muita bola, chamando de síndico, como eu chamei o Gerson, né? Então é assim que tem que funcionar. Tem que cobrar de quem tem para entregar. Hoje o Gerson andou em campo. Pior partida dele com a camisa do Cruzeiro. Mal pra cacete. Mal, lento, inerte. Sem exercer a liderança que a gente espera dele. Aceitando a marcação e não marcando ninguém. Cajota encaixotado. Matheus Pereira até que tentou jogar, mas com quem? Com o Gerson mal pra cacete. Com o Cajota bem marcado, né? O Flamengo também não deu espaço, né? Fez um grande jogo. A gente deve, obviamente, deixar isso bem registrado. Os pontas mal pra cacete. O Arroio hoje mal. O Wesley tomou esporro do Arthur Jorge o tempo todo enquanto esteve em campo. Quando você não tem elenco, como o do Flamengo, sua margem de erro fica desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho, sabe? Pode ter variação de postura também não. Tem que entrar ligado. Quem tem futebol para entregar, tem obrigação de entregar. E não foi assim, gente. O Pedro à vontade, o Pedro desfilou em campo, só dando tapa. Ficou barato, ninguém chega no cara. E aí, nação, ó, o Cruzeiro não é nem um coitadinho não, viu? Terceiro time do Campeonato Brasileiro do nosso futebol que tem um orçamento para gastar. Então vamos parando aí falando assim, pô, o Flamengo era muito time pro Cruzeiro, porque não é não. No 11 contra 11, jogador por jogador, é muito equilibrado. O elenco do Flamengo, obviamente, que é melhor. Mas o Cruzeiro tem time, e tinha time pra eliminar o Flamengo. É que no primeiro tempo resolveu ser covarde, e essa é a verdade, pô. Não dá. O Arthur Jorge é um cara que é muito bem pago. O primeiro tempo dele foi omisso. Ele esperou a equipe do Flamengo, e aí você espera o Flamengo, irmão? Já era, né? Esquece, o Flamengo tem muita qualidade. Quando quer jogar, a equipe do Leonardo Jardim vai engolir seu adversário. E o Flamengo engoliu. O Cruzeiro foi engolido no primeiro tempo. No segundo tempo voltou bem. E aí, a gente pergunta, por que não jogou assim no primeiro tempo? Por que essa postura do Cruzeiro com o Arthur Jorge não foi de mais protagonismo? Ah, porque tava 0 a 0 jogando fora de casa. O Flamengo ganhou o jogo. O Flamengo dominou. O Flamengo cresceu no jogo pela omissão do Cruzeiro. Dá pra perceber que esse time do Leonardo Jardim, quando é atacado, fica mais vulnerável, não gosta de ser atacado. Ele gosta de times enfrentar equipes que vão se defender, como foi o Mirassol, por exemplo, onde o Flamengo enfiou 5. Ele se sente mais confortável o Flamengo. Se você ficar coado como o Cruzeiro ficou no primeiro tempo, dá ruim como deu. E o Gerson, hein? Cara, pra mim, o Gerson é um dos piores desperdícios de carreira da história. Porque assim, um cara que era titular da seleção brasileira, um cara que tava jogando no Flamengo como titular, e aí o cara vai pra Rússia, e com o Ancelotti ainda, eu não tô falando da seleção do Dorival ou do Diniz, o cara tava titular da seleção brasileira com o recém-treinador chegado Carlo Ancelotti. Cara, que ridículo, hein? Aí foi zoado mesmo. O torcedor do Flamengo tem que zoar mais mesmo. Tem mais mesmo que tirar sarro, porque assim, o que o Gerson fez com a sua carreira, eu acho que em primeiro lugar, depois com o Flamengo, é inadmissível. Mas bora botar fogo na discussão? Quero a tua opinião agora aqui, ó. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.